Olá, meu nome é Camila Lima, sou enfermeira pós-graduanda em enfermagem neonatal e pediátrica e atuo neste instituto como técnica de enfermagem da unidade de pacientes internos. E hoje a nossa teleaula vai abordar o seguinte tema: rotinas de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. O objetivo da nossa teleaula é descrever algumas medidas para prevenir as IRAs, citar alguns indicadores, definir o termo IRA, e descrever também medidas de prevenção de infecção relacionada a catéter venoso. As infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são adquiridas a partir de um processo de cuidado adquirida em um hospital e que não estavam presentes anteriormente ou em período de incubação. E a sua origem, ela se dá a partir do contato com o profissional de saúde. A OMS estima que no Brasil 16 a 37 pessoas contraem infecções a cada 1.000 pacientes atendidos. E as principais causas de IRAs são a falta de higiene das mãos, a quebra de protocolos assistenciais e contaminações ambientais e o uso indiscriminado de antibióticos. Como exemplo de IRAs, nós podemos citar infecção do sítio cirúrgico, infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso, infecção do trato urinário associada a catéter vesical, pneumonias associadas à ventilação mecânica e a diarreia por Clostridium. Higienização de mãos e prevenção de IRAs. Nós sabemos que a higienização das mãos é uma das principais medidas para a prevenção delas. Aqui nós temos os 5 momentos para a higienização das mãos. Nós devemos higienizá-las sempre com solução alcoólica ou água corrente e sabão líquido em caso de presença de sujidades visíveis. E nos 5 momentos que nós devemos higienizar as mãos antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente. Na minha vivência prática como técnica de enfermagem, o que mais acontece no nosso dia a dia é o contato com catéteres venosos. Então, devido a isso, nós vamos focar mais nas infecções relacionadas à corrente sanguínea. E a fisiopatogenia da infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter venoso, nós podemos citar alguns dados em que 60% de todos os cuidados prestados aos pacientes, eles provêm da equipe de enfermagem. E que dos pacientes internados, 90% deles irão precisar de terapia intravenosa. E falando um pouco na manipulação e na inserção do catéter, a gente pode citar a colonização bacteriana intra- e extralumial, que vai ocorrer nos dispositivos usados na terapia intravenosa, devido à formação do biofilme, que é a aglomeração de bactérias que migram para a corrente sanguínea e geram essas infecções. Aqui nós temos uma figura ilustrativa que mostra que a infecção da corrente sanguínea, ela tanto pode ocorrer no momento da inserção do catéter, devido a má asepsia realizada antes da inserção, ou pós-inserção com a manipulação do catéter, a falta de asepsia do Huber, do catéter, do ejetor lateral do equipo, entre outros cuidados que devemos ter. E as práticas que favorecem a ocorrência dessas infecções?
a falta ou má higiene das mãos, o preparo e a manipulação inadequada dos medicamentos e a falta de padronização de cuidados com a terapia intravenosa na instituição. E dentre as medidas que nós podemos descrever para prevenir as infecções de corrente sanguínea relacionadas ao catéter venoso durante a manipulação do sistema de infusão, nós podemos citar alguns cuidados, como o uso de conectores sem agulhas, substituindo o uso de dânulas, que são as torneirinhas de 3 vias. Caso haja a necessidade dessas dânulas, é importante trocar essas dânulas junto com o sistema de infusão, assim também como é importante proteger as entradas das dânulas com tampinhas estéreis. E é importante também que possua um sistema de conexão Luer Lock, tipo rosca, para evitar desconexões acidentais. Os conectores, eles devem possuir o corpo e componentes externos transparentes, para evitar acúmulo de sangue, para que nós possamos visualizar também o seu interior, presença de sujidade. O conector ele também não deve conter artefatos metálicos na sua composição, que também permite o seu uso durante uma ressonância magnética. E o serviço de saúde ele deve monitorar as taxas de infecção primária de corrente sanguínea após a introdução ou a troca desses conectores, para avaliar o impacto da alteração dessas medidas. E assim também como o serviço de saúde deve garantir o treinamento e a capacitação adequada quanto ao uso dos conectores. É importante realizar a desinfecção dos conectores antes de cada acesso, utilizando sempre o álcool 70, com movimentos aplicados de forma a gerar uma fricção mecânica por 15 segundos. Também é importante assegurar que esses insumos para desinfecção estejam próximas em bancadas, próximas ao leito do paciente e próximo ao profissional, para que ele possa se lembrar e facilitar o uso da solução alcoólica na desinfecção. É importante também trocar os conectores em intervalos de 96 horas ou imediatamente quando houver presença de sujidade. Agora a gente falando um pouco sobre a troca de equipos e dispositivos complementares, como extensor, perfusores e equipos. Os equipos e dispositivos complementares, eles também devem ser trocados sempre nas trocas dos catéteres venosos, seja periféricos ou centrais. A cada novo acesso, um novo sistema deve ser instalado. Assim também como é importante colocar a data de abertura e vencimento no corpo do circuito, para que a gente possa criar uma rotina, uma identificação para a troca dos mesmos. E também esses dispositivos eles devem possuir o tipo de conexão Luer Lock, como eu já falei, aquele tipo rosca para evitar as desconexões acidentais. E é importante também que durante a manipulação evite a conexão dos sistemas de infusões com o rubber do catéter. É importante evitar essa desconexão e, se for necessário, proteger sempre a pontinha dele com tampinhas estéreis. É importante minimizar o uso de equipos e extensões com vias adicionais. Os equipos de infusão contínua, eles devem ser trocados em intervalos de 96 horas. Já os equipos de infusão intermitente, eles devem ser trocados a cada 24 horas. Lembrando que ambos, eles devem ser trocados imediatamente em casos de presença de sangue ou desconexões acidentais. Quanto ao equipo de nutrição parenteral, ele deve ser trocado a cada bolsa e a via deve ser exclusiva. Já quanto ao equipo de hemocomponentes,
Esse equipo ele também deve ser único para cada bolsa. Já os sistemas de monitorização hemodinâmica, como pressão arterial média, eles também devem ser trocados a cada 96 horas. Alguns cuidados que devemos ter com o preparo de medicamentos para evitar as infecções relacionadas à assistência à saúde são higienizar as mãos antes de acessar materiais e durante o preparo e administração de medicamentos. Armazenar, acessar e preparar medicamentos e materiais em uma área limpa ou superfície limpa. Seguir os protocolos da instituição e não, em momento algum, misturar sobras de medicamentos parenterais para administração posterior. Não utilizar um recipiente de solução intravenosa para obter soluções de flushing para mais de um paciente. É importante não utilizar seringas preenchidas para diluição de medicamentos, assim como não transportar essas seringas em bolsos e sempre proteger o êmbolo da seringa, minimizando a sua exposição a superfícies não estéreis. Após um evento de emergência, preparar uma medicação numa bancada, é importante descartar todos os frascos de produtos parenterais estéreis, abertos ou perfurados. É importante desinfetar o diafragma do frasco ampola e a ampola de vidro com álcool 70 por 3 vezes e 15 segundos antes de inserir a agulha ou quebrar a ampola. Assim também como devemos utilizar sempre um sistema livre de agulhas para fazer transferências de medicamentos e soluções entre recipientes. Jamais utilize uma seringa para mais de um paciente, mesmo se a agulha tiver sido trocada entre os pacientes. Abra os invólucros dos materiais sempre pelo local indicado pelo fabricante, mantendo a sua esterilidade preservada. E use EPIs, como máscaras, luvas e gorro, na manipulação e administração de medicamentos. Se um frasco multidose for utilizado, como por exemplo, na nossa vivência prática, o frasco de insulina, ele deve ser armazenado e rotulado de forma adequada, deve-se utilizar uma nova agulha e uma nova seringa para cada entrada no frasco e não devem entrar na área de atendimento imediato ao paciente. É importante também utilizar um ambiente ISO classe 5 para preparar as soluções e medicamentos estéreis, quando o uso urgente não é necessário. Como, por exemplo, vocês podem ver a imagem, é uma capela de fluxo de ar laminar, que nós temos na farmácia do nosso instituto, na qual os medicamentos já vêm manipulados para o posto de enfermagem. Juntos, nós podemos combater as infecções relacionadas à assistência à saúde. Para isso, precisamos dar as mãos limpas, né? E concluindo a nossa teleaula, nós podemos observar que é fundamental o desenvolvimento de programas educacionais embasados em dados científicos que visam aliar a teoria à prática, com o objetivo de mudar uma realidade. Para tanto, é necessária uma aliança entre o Serviço de Educação Permanente e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, com os profissionais assistenciais. E com a implantação das boas práticas, objetivamos contribuir para o desenvolvimento de ações e melhorias voltadas para a prática assistencial, com as estratégias que visem a redução de infecções de corrente sanguínea relacionada ao uso do catéter venoso. Aqui nós temos as referências bibliográficas, a qual está embasado o nosso conteúdo da teleaula de hoje, e agradeço a presença de vocês por permanecerem até o final do vídeo. Obrigada!